Fala, nação santista! Como vocês estão? O Santos estressou vocês hoje? Hoje não. Meu nome é Gabriel Zupo, do canal Sincero Santos. Não se esqueça de se inscrever no canal, curtir e compartilhar o vídeo e ativar o sininho. E para você que tem Instagram, seguir a página do canal, @SinceroSantos. Bom, galera, o tema do vídeo de hoje é a questão do Brian Rodrigues. O Santos insiste e ainda sonha com o jogador. E quando o Robinho Júnior irá fazer a sua estreia? Bom, vamos começar aqui com o Brian Rodrigues. Segundo o Lucas Musetti, o Santos prepara uma nova proposta e está otimista para ter Brian Rodrigues. Já a apuração de Wagner Frederico, o Santos já se acertou com o jogador, mas precisa se acertar com o América do México. Na real, resumindo isso daí, toda negociação ela depende de 3 a 4 sims, né? Por que de 3 a 4 sims? O sim do Santos, que é o time que quer, o sim do América, que é o time que tem o jogador, e o sim do jogador. Quando é 4 sim, é quando acontece igual o caso do Thiago Maia, que dependia do Inter e do Flamengo. Tinha mais uma equipe envolvida, tá? Bom, falando de proposta, o Santos tentou por empréstimo com obrigação de compra ou até opção de compra, não deu certo. O Santos tentou comprar parcelado, recusado. O Santos tentou envolver jogadores e também não foi para a frente. E agora o Santos está pensando no quê? Fazer uma compra de uma maneira diferente. A gente não é tão acostumado a ver esse tipo de proposta, mas recentemente o Santos vendeu um jogador dessa forma. Me parece que o Santos vai querer comprar 50% do jogador e os outros 50 vai ficar com o América. Igual o Santos fez com o Soteldo, sabe? Tipo, vendeu uma porcentagem do jogador, ficou com outra porcentagem que ele vai pegar do Tigre, se não já pegou, né? E o que acontece? Se o Fluminense não vender o Soteldo até o fim do ano, o Fluminense teria que comprar a outra parte. Pelo menos ter que dar 2 milhões de dólares, totalizando 7 milhões de dólares. 5 milhões pelos 50% e 2 milhões que teria que pagar no acordo que fez com o Santos. Então, o Santos pensa da seguinte maneira: fazer dessa forma, comprar 50% do Brian Rodrigues e os outros 50% ficar com o América. E se não vender o Brian Rodrigues até uma certa data, o Santos seria obrigado a comprar os outros 50% lá na frente. Então, vou dar um exemplo para você. Se caso o Brian Rodrigues custar 10 milhões, o Santos pagaria 5 agora e teria 50%. Aí teria uma data até quando ele pode vender o Brian Rodrigues. Não conseguiu, vai ter que comprar os outros 50%, tá? Bom, sobre o jogador, vou colocar na tela aqui para vocês o currículo do jogador, tá? Vamos lá. Ele tem 25 anos, ponta esquerda, mas pode atuar pela direita e também centralizado, como um segundo atacante. O América pagou 6 milhões de euros para contratar o jogador e ele tem contrato até junho do ano que vem. Ele passou por Peñarol, Los Angeles, Almeria e América do México, totalizando 237 jogos, 40 gols e 31 assistências. Pelo que eu pesquisei, né, ele tem números interessantes no quesito de participação do gol. Me parece que a cada 3 gols, ele pelo menos participa de um. Então é um número muito interessante do Brian Rodrigues nesse quesito, tá? Vamos lá, títulos. Uma Liga Mexicana Clausura, 2 mexicanas Apertura, uma Liga Uruguaia e uma Major League. Sobre o jogador, galera, chega com status de titular. É bom jogador, tá? Conseguiria suprir uma carência do Santos de atacante de velocidade e também habilidoso, tá? É um bom jogador mesmo. Entretanto, na parte técnica, qual seria o sofrimento dele? Talvez ele teria que passar por um processo de adaptação. Gabriel, por quê? Porque o jogador nunca jogou na Liga Brasileira. Das ligas que ele disputou, a mexicana é a que chega mais perto, tá? Major League é fraca e Liga Uruguaia muito mais fraca. Então, ele teria esse processo de adaptação, como foi com o Roleiser, que começou gerando dúvida e depois evoluiu bastante, né? Então, Brian Rodrigues, para mim, é uma boa contratação.
Entretanto, eu tenho que falar de uma coisa. Ele tem um processo rolando na justiça, ele não foi nem absolvido e nem condenado. Então, o Santos tem que tomar cuidado com isso e colocar o jurídico de olho, tá? Eu fui tentar ir atrás desse processo jurídico que ele passa. O jogador nega a questão desse processo, como a maioria, né? Então, assim, Santos, por mais que seja um bom jogador, por mais que você queira, analise isso com calma. Imagina você pagar uma nota para ter o jogador e o jogador é condenado, né? E assim, se o jogador for condenado, for provado que ele realmente fez um crime, aí esse cara não tem nem que ser ventilado no Santos. Mas enquanto está ali na justiça, ele não é nem absolvido e nem condenado, dá para a gente debater a possibilidade dele vir. Mas que o Santos coloque o jurídico também de olho na situação, beleza? Bom, galera, passando agora para o segundo tema, vamos falar de Robinho Júnior, que deixou boa parte da torcida eufórica, tá? Bom, sobre essa questão do Robinho Júnior, quando ele estreia, quando ele vai poder entrar em campo? Bom, no próximo jogo ele já pode entrar em campo, na teoria. Por quê? Porque ele foi inscrito. Só que, rapaziada, a intenção do Santos ainda é segurar o Robinho Júnior, deixar ele maturar ainda. Ele não é nem titular do sub-20. É um jogador promissor com futuro? Sim, eu acho isso. Eu sei que muitos vão falar, até um abraço aí pro Rasta Santista que ele fala isso. Ele fala o seguinte, na opinião do inscrito Rasta Santista: é um jogador que está com apetite, quer jogar, então coloca para jogar. Nesse ponto, eu posso até concordar com ele. Mas qual seria o meu contraponto em relação a isso? A gente, pelo menos boa parte da torcida, abraça a base e apoia a base. Mas aquele 1% vagabundo que a gente fala no futebol critica a base. Por exemplo, tem muitos que pedem a base em campo, mas no primeiro jogo meia boca fala que a base não presta, que a base tá cheia de pereba, que só tem jogador ruim. Então, assim, o Santos adota uma cautela sobre o Robinho Júnior. Por isso, lapidação com organização é o ideal. Relaciona para os jogos em casa, deixa entrar 5 minutos se tiver tranquilo o jogo, deixa vivenciar o ambiente profissional. Futuro, ele tem. Se ele vai ser igual o pai, já não sei, eu não tenho bola de cristal para saber, né? Gostaria de saber. O Rodrigão diz que sim, mas vou repetir. Não dá para saber porque eu não tenho bola de cristal. Mas continuando aqui o papo com vocês, eu acho que assim, o Santos, ele tem duas preocupações. Primeiro, essa expectativa. Todo mundo espera que ele seja igual o pai, mas não só na qualidade. Também quer que o Robinho Júnior traga os títulos que o pai trouxe lá em 2002 e 2004. Todo mundo está criando uma expectativa que o Robinho Júnior vai ser igual o pai, tirando o Santos de uma fila. Então, galera, põe na sua cabeça, o Robinho Júnior entrar hoje, a chance dele se queimar por falta de maturidade é grande. Então, vamos aos poucos nesse quesito, e eu concordo com o Santos. O outro motivo é o que envolve o pai dele no extracampo. Galera, a gente que é santista, pelo que eu estou vendo, sabe separar o filho do pai. Certo? Só que muitos torcedores adversários são burros, são animais que não conseguem ter o mínimo de inteligência de separar pai do filho. O que o pai fez está lá condenado aonde deveria estar. O que o filho fez? Nada. Mas tem muita gente que prefere atacar, jogar o ódio. E será que o Robinho Júnior tem psicológico para lidar com isso? Né? Porque é o pai dele. Né? Então, assim, será que ele vai conseguir lidar com isso? Então, o Santos está tentando blindar ele de todas as formas para que ele não sofra com isso. Ok, galera? E nesse ponto eu vou ser muito franco com vocês. Eu confio e muito no Santos nessa parte. Tanto em proteger ele do extracampo, como proteger ele na lapidação. E eu concordo. É que, infelizmente, imagina ele jogar um jogo fora de casa na Neoquímica, Allianz Parque ou Morumbis. O que a torcida não ia falar para ele em relação ao pai. Porque vai ser pessoas que não vai saber separar o filho do pai. Entende?
ok? Então, acho que nesse ponto o Santos adota cautela. E dependendo da evolução dele, a primeiro é maturar. Se ele se destacar nos treinos, ele vai começar a ser relacionado. Se ele continuar evoluindo, pode ser que ganhe chance no Brasileirão ainda desse ano. A intenção é ele vivenciar, jogar a próxima copinha, para depois sim ter mais sequência no profissional. Mas quem sabe ele não surpreende, evolui mais ainda e pode já fazer a sua estreia no profissional esse ano. Bom, galera, concorda ou discorda do que eu falei aqui no vídeo? Comente aqui abaixo, tá certo? Tamo junto, até a próxima e sempre Santos.